Stock option nada mais é do que uma opção de compra de uma ação. E no caso, você vai ter a opção de comprar a ação da empresa que você trabalha, né? Então você acaba tendo a oportunidade de se tornar um sócio daquela empresa que você trabalha, que você acredita e você acha que ela vai ficar grande, gigante, e você pode, depois de um tempo, que é o período, como você comentou, de vesting, ir exercendo essas opções, né? E aí você transforma essa opção em ação da empresa. E aí você é um sócio da empresa, né? O que acontece aí, João, é que muitas vezes esse período que você vira sócio, você é sócio de uma empresa de capital privado, né? E você não sabe quando isso vai se transformar em dinheiro, né? Que é o famoso paper rich, mas cash poor, né? Exato, exato. O cara teoricamente tem participação numa empresa que talvez valha alguns milhões, mas ele tá tomando todo o risco junto, né? Porque o negócio pode ir bem ou pode não ir. Normalmente, Luiz, nesse tipo de situação, a pessoa ela tem alguma entrada de dinheiro e parte da remuneração do cara é participação no negócio, ou durante um período o cara entra completamente investindo ações do negócio e não entra dinheiro nenhum? Tá, legal. Eu não quero deixar muito técnico aqui a conversa, Tá? mas a resposta é: existem modelos de stock option que o cara não precisa pagar nada, e aí não é nem chamado stock option, tem um outro nome que é RSU, que é unidades restritas de ação, e aí ele não precisa pagar nada. Mas stock option, ela como é, culturalmente falando, você precisa realmente pagar para ter aquela ação. Então, Tá. você tem uma opção de se tornar sócio. Você não precisa ser sócio. Mas se você quiser exercer essa opção de ser sócio, você tem que Ah, efetivamente tá. desembolsar dinheiro, né? É uma Tá, tá, decisão tá. de investimento. Ah, eu entendi. Tá, então o cara ganha lá 1.000, ele vai ganhar 1.000 se ele quiser, mas se ele quiser receber 500 e 500 em ações, ele pode, ele tem essa opção. É isso. A gente separa o que é salário, o que é remuneração, e aí isso é considerado incentivo de curto prazo. E aí você tem o incentivo de longo prazo, o mais famoso deles são as stock options, né? Tá. Que aí você imagina que você tem uma opção de poder comprar uma ação por R$ 5, tá? Uhum. Só que essa ação já vale 20, por exemplo, né? Uh, e aí você pode falar, ó, vou pegar 5, exerço minhas opções por 5, e aí, em regra, eu tenho ações que valem 20, né? Só que a gente sabe que esse 20 pode valer 100, 200, mas pode valer zero também. Então, Exato. de novo, é uma decisão de investimento, e você, por estar trabalhando na empresa, você tem que também tentar entender se sua empresa, a viabilidade dela, econômica, se os produtos são bons, se os clientes gostam da empresa, que é o que vai determinar o sucesso dela. Uhum. Ou seja, o cara, por exemplo, tá recebendo essa participação, por exemplo, num valuation relacionado a uma rodada anterior de investimento. Mas, por exemplo, ele já sabe que para uma próxima rodada o valuation já vem 2, 3 vezes mais alto. Então ele sabe que aquela rodada acontecendo, ele está, sei lá, recebendo a 5, mas, por exemplo, vale 20, vai valer 20 numa próxima. Mas isso, quando que isso efetivamente vira dinheiro, né? Quando que isso efetivamente pode virar dinheiro? É aí que vocês vêm com uma solução, É, não é? exatamente. Uh, Quando que isso pode virar dinheiro? Geralmente são dois casos. Ou quando a empresa é comprada por um investidor, né? Tá. Imagina, vem uma empresa lá de fora e compra a Amfi, compra 100% da Amfi, por exemplo. Né? Ou a segunda, né, que também todo mundo conhece muito bem, que é o famoso IPO. Né? Vai abrir ações no Capital de bolsa. mercado público. Uhum. Isso, capital de bolsa. Tá? A lógica nossa é que esse incentivo de. Imagina que a pessoa trabalha 5, 7 anos O já cara numa está empresa. limitado a isso, né? Ele está limitado a isso, a essas duas situações. Ele estava limitado a isso. É, exato. Ou Tá? vender a E participação dele para uma outra pessoa, talvez, pode pode acontecer ser. É também. que geralmente, se ele for vender no secundário, a maior parte das empresas elas colocam uma restrição que o cara não pode vender, tá?
porque senão, em regra, se ele vende, ele não está com um alinhamento de longo prazo mais, né? Uhum. Ele não vai surfar o upside da empresa, então muitas empresas vedam, tá? E aí, o que a gente faz? A gente fala, se você está aqui já há 4, 5 anos e você sabe que nos próximos 2 anos poucas empresas vão fazer IPO, o número de M&As, de aquisições, reduziu bastante nesses últimos 2 anos. Então, esse incentivo de longo prazo acaba ficando muito longo prazo. E as pessoas têm necessidades específicas no dia a dia, é hoje, que ele precisa, às vezes, de uma solução, né? E a gente pega, imagina que a ação do cara vale 100, eu posso chegar para ele e falar, cara, eu consigo te dar aqui 10, 20, né? Então, a gente faz uma operação de dívida, eu empresto 10 ou 20 para ele, e aí ele tem uma dívida com a Stock Cash, e a garantia dessa dívida são as ações que ele tem. Tá? Ou seja, o cara tem um recebível no final das contas, né? Mais uma vez a gente está falando aqui de mercado de dívida, né? O cara vai ter direito. Tá, em que valuation, por exemplo, que ele recebe essa antecipação? No atual, num próximo valuation? Ou seja, como funciona? Bom, explica talvez, o Luiz, para a gente, primeiro, o que é Stock Cash. E aí eu acho que talvez faça sentido depois a gente entrar nos processos, né? Em como isso funciona. Tá, legal. Então, vou resumir aqui. O que a Stock Cash é? Ela é uma empresa de financial wellness, né? Tá. Que ajuda a destravar valor e maximizar valor, tanto de founders quanto de colaboradores que têm stock options, né? Tá. E a gente faz isso através de operações de dívida, né? João, em vez do cara vender, imagina que se ele vender hoje por 10, amanhã esse negócio vira 50, 100, 200, ele só vai ter o 10. Se ele pega uma dívida, eu dou o dinheiro que ele precisa hoje, né? Aí, daqui 5 anos, por exemplo, quando esse negócio estiver valendo 200, ele me paga a dívida e a diferença entre o saldo devedor dele e o valor da ação fica para ele. Então, no final do dia, é uma operação que é ganha-ganha. Uhum. Eu gero valor para ele e aqui o meu negócio vai girando também. Ele não abre mão, então, da participação dele, né? Ele não está abrindo mão da participação dele. Ele não precisa vender nenhuma ação, tá? Ele não vende nenhuma ação, ele simplesmente usa aquele valor da ação dele como uma garantia. E aí, parte daquilo, eu adianto para ele. Tá, ô Luiz, e se as coisas não andarem como esperado, que é aí que o Áureo, é aí que o Áureo entra, eu acho, né? Se as coisas não andarem como esperado e a participação do cara agora vale menos do que ele deu lá como garantia para antecipar um valor, né? Ou seja, o que a Stock Cash tem é expertise na análise desse tipo de situação, é isso? Porque tu precisa fazer isso com responsabilidade. Tu não vai poder antecipar, percebe que o cara tá pedindo, ele precisa de fluxo de caixa, mas o negócio do qual ele tem participação não é tão promissor quanto parece, pode ser que valha menos do que, teoricamente, o que ele possui, né? Então, como que esse risco é medido? Qual que é o processo para definir se o cara pode tomar essa antecipação ou não? Legal, João. Essa é a pergunta que acho que 110% das pessoas fazem, né? Se o cara parar para pensar, o risco está aí, né? O risco do crédito está aí. O que a gente faz para mitigar isso? Isso é basicamente todo o track record que eu tenho, tudo que eu estudei na vida. É fazer precificação de valor de ação e gerenciamento de risco de crédito. Tá? Então, imagina que a empresa, na última rodada de valuation, a ação valia 100. Aí, o que a gente faz? A gente vai, olha a empresa e entende se ela realmente vale 100. Né? Pode ser que a gente fale, putz, vale 100 realmente, ou a gente fala, não, a gente acha que vale 80. Tá? Então, a gente faz a precificação da ação da empresa, e em cima dessa precificação, a gente nunca solta os 80. Né? A gente sempre solta 20% desses 80, ou até 30% desses 80. Né? E a gente chama isso de loan to value, o quanto que você está dando de loan, que é o tanto da dívida, sobre o valor da garantia. Né? Então, você sempre tem que ter muito mais garantia do que valor de dívida. E a gente vai monitorando. Quando essa razão entre o valor da dívida e da garantia vai chegando próximo de 1, que significa que você tem menos garantia,
tá? Quando bate 75%, essa razão significa que a operação está ficando mais perigosa, tá? E aí a gente senta com o tomador, né, o cara das stock options, e fala, ó, a gente precisa que você coloque ou mais stock options, ou que você Ou faça vai uma ser liquidado. amortização, ou a gente zera a posição dele, né? Então vai ser liquidado. Cara, que loucura isso, cara. Porque tudo isso que tu tá falando acontece em outros mercados, né? A gente tem em cripto, né, as stablecoins que são super colateralizadas, né? Então o cara não emite um para um, né, no colateral, especialmente quando o colateral é um conjunto de ativos voláteis. Por exemplo, em cripto, a gente tem uma stablecoin que chama DAI, né? Ela é pareada ao dólar, mas ela é lastreada em outras criptomoedas. Só que assim, qualquer pessoa pode ir lá e colocar colateral para emitir DAI, mas o cara não emite um para um, ele emite uma quantidade menor, porque os ativos que dão lastro para aquilo são ativos voláteis. Então, tu não pode correr o risco de a stablecoin perder o lastro, né? Então, o que tu estás falando aqui é mais ou menos a mesma coisa, ou seja, sei lá, primeiro que vocês fazem a avaliação do negócio. Então, vocês fazem o valuation de vocês. Primeiro ponto, e tu é um cara que, pelo teu histórico aí que tu já contou, tem expertise nesse processo. Além disso, o valor que tu antecipa para o cara não é exatamente o que ele tem. É um valor menor. Caso caso com o passar do tempo, vocês verifiquem que aquilo vem se depreciando, então vocês conseguem liquidar o cara. Ou seja, tu perdeu aqui as tuas opções porque não existe mais laço suficiente para o dinheiro que te foi adiantado. Em linhas gerais, aí. É isso, assim, perfeito, o racional é esse mesmo. O que a gente busca aqui, João, diferente de outras operações de crédito, que você não está muito, assim, o cara que está dando crédito, ele quer ter a remuneração dele e boa. O que a gente está aqui na Stock Cash fazendo, eu não quero dar um crédito para um colaborador e saber que no final do dia bateu a razão lá de quase 1 para 1 e eu zerei a posição dele. Eu quero fazer uma operação muito bem parametrizada, muito bem ajustada, para que no final do dia ele ganhe muito mais dinheiro, o equity dele, né, a ação dele, ela valorize muito mais do que a minha dívida, tá? Claro. E obviamente ele vai ter uma razão ali de 3 vezes mais colateral, 4, 5 vezes mais colateral. Então, são operações que a gente sempre tenta ser muito conservador, porque no final do dia, o tomador, né, esse cara que está fazendo essa operação, ele é o meu cliente. E quando a gente fala que é financial wellness, eu efetivamente estou querendo melhorar a vida financeira dele. Porra, Né? Eu estou querendo falar, cara, você está com um problema de fluxo de caixa aqui hoje, eu vou te resolver, você não vai ter que vender nenhuma ação, e lá na frente, e a gente vai construir junto algo que lá na frente você vai ter muito mais dinheiro e vai me pagar aqui, eu também vou ter a minha remuneração. Né? Não, tem um protocolo de DeFi, né, que é a Aave, por exemplo. Eu posso colocar Ether lá como colateral para tirar, por exemplo, uma stablecoin. Eu posso fazer isso se eu acho que o Ether vai se apreciar e eu não quero vender ele agora para efetivamente botar dinheiro em caixa, né?